Filhos, com esta Santa Missa nós damos início ao nosso Tríduo Pascal. Uma única celebração em 3 tempos. Todos os anos eu tenho que lembrar esses pormenores que parece que para o povo católico nem se dão conta de que de fato é assim que a igreja celebra. A gente começa hoje a missa normalmente, não termina com bênção, termina-se em silêncio. Amanhã, tanto o início como o final da celebração é em silêncio. Da mesma forma, no sábado da vigília de Páscoa, começamos com a igreja escura e a bênção desta celebração só vai ocorrer no final da missa dentro da vigília, já na noite de sábado para domingo. No dia de hoje, celebramos a instituição, por parte de nosso Senhor Jesus Cristo, de 2 sacramentos e do mandamento novo. O sacramento da Santíssima Eucaristia, onde de uma ceia judaica ele toma pão ázimo e vinho. E dá a esses 2 elementos um novo significado. É o meu corpo, é o meu sangue. Depois institui o outro sacramento, dizendo aos apóstolos: fazei isto em minha memória. O Evangelho de São João que nós ouvimos não dá a atenção nessa instituição. O texto mais antigo é da carta aos Coríntios, que nós ouvimos hoje como segunda leitura. Já era algo bem presente e inquestionável no meio da comunidade cristã, quando São João Evangelista colocou seu evangelho por escrito. Ele se fixou num gesto que Jesus teve no meio da ceia, que foi de lavar os pés dos seus apóstolos. Nosso Senhor mostra aquilo que São Paulo, na carta aos Filipenses, depois vai cantar. Sendo Deus, não se apegou a isso, mas esvaziou-se e fez-se servo de todos, humilhou-se e se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus poderia ter dado muitas explicações sobre as verdades dogmáticas, teria evitado muitas heresias. Jesus teria podido fazer um discurso filosófico dizendo como é que se deve viver conforme Deus, mas ele preferiu, de uma forma muito mais simples, fazer um gesto que escandalizou todos, embora apenas Pedro tenha resistido. Mas todos ficaram horrorizados quando Jesus tirou o manto, cingiu-se com a toalha e lá começou a lavar os pés. Quem fazia isso eram os servos, eram os escravos, eram os criados. Todos ficaram escandalizados, mas como Pedro sempre é aquele que fala por primeiro, nosso Senhor vai deixar uma lição. Se eu, o Mestre Senhor, fiz, vocês também devem fazer. Porque, meus filhos, seguir Jesus é se colocar a serviço. Me entendem? Quantas vezes já disse que seguir Jesus não é correr atrás de um trio elétrico? Não é seguir igual se faz numa rede social. Fulano tem tantos seguidores. Nosso Senhor não está interessado com isso. Seguir Jesus é pôr-se na imitação dele. E ele veio para servir e dar a vida. Esta grande lição do dia de hoje. Daqui a pouco nós vamos repetir um gesto muito parecido, apenas para fixar melhor a nossa memória. Não é um teatro. É uma insistência que a igreja faz no dia de hoje, para que, como foi para aqueles apóstolos, fixe mais ainda na nossa memória. Cristo veio para servir e dar a vida. O cristão, igualmente, deve viver servindo e dando a vida. Se não tiver espírito de serviço, então ainda não aprendeu quem é Jesus, nem aprendeu dele a ser gente.
Se as pessoas buscam igreja para ter status, reconhecimento ou importância, não entenderam quem é Jesus. Quando eu digo pessoas, é tudo. Inclusive nós, os ministros ordenados, diáconos, padres, bispos, papa, todos devemos aprender que seguir Jesus é se pôr a serviço e dar a vida. Este ano a igreja celebra um ano vocacional, em que lembra-se o chamado de Deus, corações ardentes, pé a caminho. Quando o amor de Deus nos alcança e nos inflama o coração, queremos segui-lo, não correndo atrás, como já disse, mas procurando ser como Ele, embora a gente nunca consiga ser completamente como Ele. Mas se a gente não desiste, mesmo apesar de nossas limitações, e com elas inclusive, procuramos servir e dar a vida como o Senhor, certamente o nosso chamado, ele vai se tornar um recado, uma mensagem de Deus mais eloquente para as pessoas que estiverem ao nosso redor. Nós não estamos aqui para angariar admiradores, nós estamos aqui para servir. É isso que precisa ficar bem claro sobre o que é o sacerdócio. Eu já vi muitos jovens cheios de ideais entrarem no seminário e depois, não sei por que cargas d'água, modificam todo o conceito sobre quem é Deus, quem é Jesus e o que é que estão buscando ali. Alguns que são mais honestos desistem, aqueles que não querem ser tão honestos são convidados a desistir, e aqueles outros, não sei por que diabos, perseveram, entre aspas, perseveram, e depois que são ordenados que deveriam servir e dar a vida, procuram se servir do rebanho e não servir o rebanho. Isso é triste. Isso é triste. Várias vezes em conversas que a gente tem, seja com o Padre Kleberton, seja com outros colegas mais próximos, nos damos conta, pelo menos no caso nosso que sempre partilhamos, que parece que a nossa missão é pegar aquelas situações que já ninguém quer mais, ninguém dá mais conta, para tentar colocar o mínimo de ordem. Por quê? Porque muitas vezes encontramos realidades onde quem deveria servir não serviu. Isso é triste. É triste quando a gente chega numa paróquia de mais de 100 anos e ainda é terra de missão. Ainda tem lugares que um padre nunca pôs os pés. É triste quando a gente vê os pobres sofrendo e a gente sozinho para se colocar à disposição, podendo ter também tantos outros fiéis que, seguindo Jesus, aprenderam a servir. E a gente não encontra quem se põe a serviço. Isso tudo é triste, porque é muito fácil cobrar dos padres. Quando o serviço ao próximo, embora para nós que fomos consagrados para ser imagens vivas de nosso Senhor no meio do povo, seja um apelo mais grave ainda, mas o serviço ao próximo é um dever de todo batizado, de todo o que segue o Senhor. Não é à toa que estão intrinsecamente unidos o sacerdócio, a Eucaristia e o serviço, o mandamento, amai-vos, assim como eu vos amei. Não poderíamos celebrar com verdade a nossa Santa Missa se aqui também não fosse uma memória do serviço que dedicamos ao próximo no nosso dia a dia. Sim, é Cristo que de novo desce ao céu e nos serve e dá a vida por nós. Sim, isto é verdade. Mas somos uma religião de aliança. Cada Santa Missa deveria ser uma recordação. Sabe o que significa a palavra recordar? Recordar significa trazer de novo ao coração. Cada Santa Missa devia ser de nós, para nós todos, uma recordação de um Jesus que nos encontrou e que nos pede ser como Ele, que nos pede segui-lo. Eu, o Mestre e o Senhor,
dei o exemplo para que vocês façam a mesma coisa. Não estamos num teatro. Estamos num lugar movidos pela graça, pela fé, para aqui de novo encontrarmos o Senhor e aprendermos dele. Não seja apenas o memorial de Cristo que se dá. Cada missa, rezemos para que a partir de hoje seja também um memorial de cada um no meio dessa comunidade que também está dando a vida pelo bem do outro. Que esta graça nosso Senhor nos conceda, que esta graça faça todo o milagre que realmente é necessário acontecer na nossa vida, o milagre da nossa conversão, do nosso pôr-se a serviço de Deus e do próximo. Esta era a cura e libertação que jamais deveria faltar nas nossas súplicas. Não tanto outras necessidades que você acha que são urgentes. Meus filhos, a necessidade mais urgente é a nossa salvação. E embora seja um dom de Deus, deve ser igualmente correspondido por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.